Olá, tudo bem com você? Vídeo especial para você que é terapeuta. Muito bem. Você que faz terapia de casal, faz uma terapia individual, para aquela pessoa de repente que está indecisa, está passando um momento da vida que ela não tem tanta clareza, não sabe dos seus sentimentos, não sabe como sair de uma certa situação. Você já atendeu, ou de repente você é essa pessoa, tá? Então esse vídeo serve para você terapeuta, mas também serve para você que de repente, poxa Carlinhos, eu realmente parece que estou estagnado em uma certa situação da minha vida. Aí eu pergunto para você, o que representaria essa situação na sua vida? E aí poderia te dar alguns panoramas, algumas imagens. Você se sentiria no deserto, num vulcão, num campo verde, porque está tudo bem? Entende o que eu estou querendo falar com você? Então veja, olha só, um tabuleiro com alguns locais aqui, algumas áreas, alguns setores, como vulcão, né? Uma parte com cristais, temos aqui um deserto, o deserto com a cabana, as montanhas geladas, tá? Temos aqui outras áreas. Carlinhos, o que você está propondo? Tanto para você terapeuta, como para você que, poxa Carlinhos, agora eu quero ser seu cliente, hein? Me elucida assim, a gente consegue fazer uma sessão para esclarecer alguns pontos da minha vida? Está meio nebuloso. Ok, então muito bem, apresentando aqui o Continente do Recomeço. Essa é uma ferramenta criada aqui pelo Casal na Graça, por mim, né? Que vai auxiliar tanto você terapeuta como você cliente também, ok? A gente vai partir aqui desse tabuleiro. E eu já faço uma perguntinha para você, né? De repente, como que você está se sentindo? Carlinhos, eu acho que eu estou me sentindo aqui no deserto com a cabana. Eu acho que eu me sinto... Aí eu vou perguntar para você, por que você escolheu essa área? Qual é a conexão que você sente? Né? O terapeuta fica aberto. É uma ferramenta legal porque você vai trabalhar. Ela te dá um suporte, mas as perguntinhas chaves é você que vai fazer. Na percepção ali. Por que a pessoa escolheu o deserto com a cabana? E não só o deserto, temos aqui também o deserto com a cabana e só o deserto, tá? Tudo isso vai mostrar para você terapeuta ou para você cliente a situação que você está passando. Então essa troca é muito importante. Por que você se sente... de repente é um momento de solidão, que eu estou passando um momento de dificuldade, mas não é tão drástico assim. Eu ainda me sinto aí dentro de uma cabana, protegido, digamos assim, né? Entende? Então aqui está uma das dicas. Muito bem, fora o tabuleiro que você tem acesso, ok? Você pode escolher 4 personagens, isso mesmo, olha só. Uma mulher aqui com a panela, tá? Um arqueiro, temos aqui um homem com a espada e temos também uma outra mulher com uma lança. Olha só, temos 4 personagens. Se eu estiver atendendo uma mulher, tá? Ela não necessariamente precisa escolher uma mulher, ok? Ela pode escolher um personagem, porque para mim o interessante é o arquétipo, é o que esse personagem representa, ok? Muito bem. Então, primeiro passo, escolher o personagem. Aquela conexão. E você pode perguntar, por que eu escolhi? Ó, tem uma guerreira aqui que tem uma espada, mas ela tem uma panelinha na mão. Por que eu escolhi? Para me representar nessa situação. Aí a pessoa vai falar, nossa, é uma conexão, de repente, o ato de ser mãe, mais guerreira ao mesmo tempo. Não tem certo ou errado. É a percepção da pessoa com o personagem. Ok? Muito bem. E durante o jogo, você vai caminhar ali no tabuleiro. Já já eu vou mostrar aqui. Temos um material, um guia digital, tá? Porque lá vai explicar exatamente o que é cada um desses personagens. De repente a pessoa escolheu, ele tem um arquétipo, né? Vai falar das emoções, quem é o personagem, por que ele age dessa forma, ok? E dentro do guia, tem explicando cada um dos setores. É isso mesmo.
Por que que você está lá? Quais os sentimentos envolvidos? Como fazer para sair desse setor? Lembrando que, às vezes, a gente fica em um desses setores durante o mês todo. Às vezes, a gente passa por 3 em um dia só. Então, você tem essa clareza de como sair, o que que você fez para sair, ou o que que fez para ficar, entende? E muitas vezes, ali dentro do setor, com as diquinhas, ele vai te fazer também cair para retirar um dos cards, tá? Fora a ação que tem em cada setor, você pode ser direcionado lá de repente, ó, e tire uma carta do card. Aí você pode tirar uma, ok? E, por exemplo, vai ter uma perguntinha chave aqui em cima. Como lido com mudanças inesperadas? Fora a ação que o setor vai te auxiliar para o pontapé, essa mudança aí de setor, essa mudança na sua vida, o card vai fazer algumas perguntinhas chaves. Aí ele tem aqui embaixo, se você virar, tá virando, ele tem algumas opções de resposta. Mas para você, terapeuta, você vai trabalhar com seu cliente buscando a percepção dele para essa pergunta. Como lido com mudanças inesperadas? Será que a pessoa não tem essa capacidade de lidar com mudança inesperada? Será que é por isso que ele ainda continua nesse estado, nesse setor, não consegue sair dele? Muito bem, lá no guia tem uma parte especial lá embaixo que vai falar justamente isso. Se você se sente preso em um setor, o que você vai fazer? Muito bem, falando um pouquinho mais do guia, fora toda a explicação dos setores, as explicações aí dos personagens, desse setor que de repente você não consegue sair dele, tem uma playlist para você ouvir. Isso mesmo, de repente ali na sua reflexão ou durante a terapia você pode estar ouvindo essa playlist que vai te auxiliar também. Gostou? Vamos partir aqui para o vídeo, ok? Que eu vou mostrar a parte do guia digital para você entender um pouquinho melhor. Muito bem, estamos aqui com o nosso guia digital, ok? Onde você tem ali todas as áreas, montanha, deserto, campo verde. Aqui embaixo você vai ter a parte digital aí do nosso tabuleiro, com todas as áreas. E vamos falar um pouquinho da área do deserto com a cabana. Já que mencionamos ela, vamos utilizar aqui para exemplificar, ok? A deserto com a cabana. Muito bem. Aqui no nosso guia digital temos aí o clipe de introdução, você pode estar conhecendo. Tem a montanha gelada e aqui o nosso interesse, o deserto com a cabana. Vai falar um pouquinho ali sobre a travessia, sobre o calor intenso, tá? O refúgio. Temos aqui a parte em vermelhinho, né? Aqui embaixo. É o setor que aprendemos a valorizar o pouco, a descobrir forças na simplicidade e a encontrar respostas no silêncio. Isso, nesse setor em vermelho aqui, você consegue ver o conteúdo, tá? Então, quando você estiver aqui no guia, se você escolheu um setor, você vai focar nele. Os outros você vai pulando. Temos a gruta, ok? Aqui a parte partindo para a mudança. Muito bem. O partindo para a mudança também é importante. Ele não está relacionado com nenhum item, tá? Partindo para a mudança, agora que conhecemos os setores, vamos aprender alguma coisinha. Superar, valorizar, celebrar e confrontar. Ok? Estamos aqui passando rapidinho, só para você conhecer. Mas é válido você se atentar aos pequenos detalhes aí e absorver todas as informações. Muito bem, subindo. Montanha gelada, o deserto com a cabana, aqui vai entrar mais uma vez, tá? A parte importante. Ele vai falar um pouco do símbolo, que é a falta de recursos, a solidão, estagnação, que nos desafia. A ação para sair dele é muito importante. Temos aqui, o deserto ensina que nem sempre precisamos de mais, ok? Mas sim aprender a usar o que temos. Tem aqui a parte do reconhecer o que existe, transformar a perspectiva, tá? Vamos subindo. Eu não vou ler tudo, né? Para você ficar curioso aí também. A parte da ilha, da ação transformadora. E temos os personagens. Isso mesmo, você terapeuta aqui já vai ter um vislumbre de
Se de repente a pessoa escolheu, né? Escolher ali o homem com a flecha, o homem com a espada. Aqui embaixo você vai ter os setores aqui falando um pouquinho de cada um e tem aquele específico que eu falei. E você se sente preso, tá? Você pode estar se utilizando. E abaixo aqui a playlist que você pode ouvir aí enquanto está pensando, refletindo, ok? Esse é o nosso guia prático rapidinho aqui para deixar você na curiosidade e falando um pouquinho aqui do nosso conteúdo. Muito bem, gostou? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Se ficou, entre em contato com a gente. Se você, terapeuta, caiu nesse vídeo, meu amigo, está a oportunidade. Por que eu criei essa ferramenta? Primeiro, você pode utilizar ela em sessões separadas. Você pode utilizar ela naquele primeiro contato, até como um quebra-gelo, porque a pessoa ali vendo cards, vendo personagens, né? É como se fosse um jogo praticamente, né? Você vê algo visual, algo tátil, você tem ali como começar aquele primeiro contato, do que só realmente estar ali para entender, né? É um pontapé, tá? Mas você pode utilizar na primeira sessão, na segunda, nas demais. Você pode utilizar quando você percebe que o cliente está melhorando ou saiu de uma situação, para checar onde você acha que você estaria agora, né? De repente você ali no seu processo começou a dar clareza, viu que o cliente saiu, né? Poxa, desvencilhou, saiu daquela situação. E hoje, como é que você se sente? Como se fosse um feedback, digamos assim. Ah, hoje eu estou aqui no Campo Verde, eu me sinto aqui no Campo Verde. O Campo Verde é interessante porque na calmaria, no momento de felicidade, na superação, tem algumas coisas que precisam ser validadas ali também, como a gratidão. Perfeito. Carlinhos, eu estou começando a entender então. Então, cada setor vai ter uma tarefinha, tem essa validação, tá? E mais uma vez, como eu falei, muitas vezes a gente passa por vários setores no mesmo dia. E a gente precisa validar, entender o que aconteceu, né? Para prosseguir. E é interessante que é o seguinte, se você está aqui no vulcão, conseguiu passar essa etapa, validou, aprendeu com ela, isso é importantíssimo, porque com certeza em algum momento da sua vida, um desses setores vai aparecer novamente. E agora você tendo muito mais clareza, você já sabe como lidar com essa situação. Não é que a gente vai ficar, passei em um setor, pronto, nunca mais agora na minha vida. Não, eles sempre vão voltar. Nem que seja o deserto com a cabana, o vulcão, ou a parte do cristal. O que é o cristal? Não vou falar não, vou deixar você na curiosidade. Mas eles voltam, o importante é você aprender com eles, tá? Tudo bem que tem intensidades diferentes, situações na nossa vida, às vezes ela vem com intensidade diferente, algumas variáveis diferentes, mas fala, poxa, essa é aquela situação que eu já passei. Esse é o momento do deserto, o que eu fiz anteriormente? Né? Validei, aprendi com ele, fica muito mais fácil você sair. O sair é porque a gente está caminhando, a gente está crescendo. Não sair no sentido de não dar valor para essa situação. Porque você é a construção de tudo isso que você já vivenciou. Você é muito mais forte, você é muito mais confiante. Porque você já passou por cada uma dessas situações. Percebe? Então, não é deixar de lado, não é ignorar, não é excluir da sua vida, é aprender com ele. E, voltando mais uma vez, pulo do gato são os cards das ações, tá? O setor também vai te dar uma ação, vai te dar uma sugestão, e aí cabe a você, terapeuta, né? De repente, aqui que é a beleza do processo, a ferramenta está para dar o pontapé, te ajudar, mas você, com a sua percepção do cliente, eu tenho certeza que alguma perguntinha ali vai aparecer na hora. E se a gente fizer dessa outra forma? E para você, se você fizesse de
outra forma diferente, como é que seria a solução, tá? E os cards também têm essa ferramenta, né, essa força de elucidar esse caminhar. Por exemplo, este aqui, tenho dificuldades em perdoar. Por quê? Tá? Percebe que eu não perdoo. Será que é por isso que eu também estou ficando preso em um desses setores? E por quê? Isso pode dar clareza. Vamos ver uma das respostas, tá? Eu vou colocar aqui uma das respostas, das possíveis, tá? Pode não fazer sentido para você ou para o seu cliente, mas de repente, vamos lá. Tenho dificuldades em perdoar e por quê? Uma das soluções é compreender que perdoar é libertador para mim e não para o outro. Tem gente que se sente na obrigação de perdoar por causa do outro. E não é só sobre o outro, é sobre você, tá? Isso aqui é só um pontapé. Poxa, realmente, lógico, eu já tinha ouvido falar nisso, mas parece que agora, nessa situação que eu estou, faz muito mais sentido. E aí, fazendo por mim, tenho certeza que o ato de perdoar vai ser muito melhor para o outro. Vai ser mais fácil perdoar o outro. Percebe? Ferramenta criada para você, terapeuta, para você, cliente, que quer elucidar cada vez mais a sua jornada e a situação que você está hoje. Ela não é engessada, tá? Ela é só uma ferramenta para conduzir vocês dois. E tenho certeza que durante o processo, tanto o cliente como você profissional vai abrir muito mais a mente. Vão surgir situações, vão surgir perguntas, vão surgir elucidações. Nossa, o cliente vai falar assim, poxa, não é mesmo? E principalmente quando ele descobrir que o personagem que ele escolheu tem muito a ver e é ele que vai falar com você mesmo. Poxa, não é verdade? O que será que eu escolhi? Encaixou muito bem. Muito bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Essa é a versão completa do vídeo. Eu vou fazer alguns cortezinhos, deixar aí, de repente eu chamo a sua atenção. E para você que se interessou, entre em contato, tá? Qualquer coisa, entra no Google, coloca lá Casal na Graça, você vai achar nosso site. E por lá você pode entrar em contato, de repente para tirar dúvidas, ou até para pedir seu kit também. Ok? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, a gente está focado em resolver o seu problema. Um abraço e aguardo você sempre aqui.